sendo prejudicados. Tá? Bem, gente, a gente está gravando já, então vamos começar aqui a, a, as questões que a gente não fez. A gente fez até a sexta questão. Tá? Quem está acompanhando o curso está lá feito, é só procurar. A gente fez até a sexta questão, certo? Então eu vou discutir a partir da sétima questão com vocês, tá? Uma coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: o gabarito, esse gabarito da lista dos exercícios que eu postei lá para vocês, esse gabarito aqui, não é oficial meu, tá? É gabarito que eu peguei da internet e tudo, porque eu não fiz a questão, então pode ser que eu discorde. Eu estava fazendo uma questão agora mesmo, estou vendo que o gabarito está diferente. Então pode ser que eu discorde da questão, tá? Então, esse gabarito não é. Eita, agora lascou. Não é oficial. Eita, agora lascou, ficou tudo branco. Depois eu conserto isso. Vamos lá, gente. A sétima questão diz o seguinte: na figura 2, o ciclo termodinâmico descrito por um gás. Não, apresenta um ciclo termodinâmico descrito por um gás. Gente, a qualquer hora, interrompa, fale, tá bom? Fale, porque eu não estou olhando para vocês, tá? Não estou olhando se você está escrevendo e tal. Eu vou dar uma olhada de vez em quando, mas fale. Deixa eu ver se eu voltar aqui. Não, não consigo voltar, não. É, perdi o layout dele. Tudo bem. A alternativa que representa para este ciclo a variação da energia interna do gás e do trabalho realizado, respectivamente, é. Gente, essa pergunta está mal formulada. Por que está mal formulada? Porque ele está dizendo assim, ó, ele quer que você diga a variação da energia interna do gás. Sim, mas a variação de onde para onde? Desse ponto para esse, desse ponto para esse, aqui A, B, C, né? Como ele falou em ciclo, a gente vai tomar o ciclo, né? Lógico, a gente não vai complicar a questão, tá certo? Mas houve variação da energia interna aqui, houve variação da energia interna aqui, daqui para cá, houve variação da pressão, volume e também da temperatura, porque aqui não é uma isoterma, tá certo? Então a gente vai pegar essa aqui dentro e o trabalho vai ser realizado por esse cara que está aqui dentro, tá? Então, isso daqui vai ser o nosso trabalho realizado, tá certo? Trabalho realizado. Tá? A variação da energia interna, se você sai de um estado e volta para o mesmo estado, você tem a mesma pressão e o mesmo volume. Ora, então, se você tem a mesma pressão e o mesmo volume, e PV sobre T é igual a NR, né? É uma constante, significa que você volta a ter a mesma temperatura. Como a energia interna é dado diretamente com a temperatura, tá? A energia interna, a variação da energia interna é zero, porque a variação da temperatura é zero. A variação da energia interna é zero, porque a variação da temperatura é zero, então a variação da energia interna é zero no ciclo completo, porque ele voltou a ter o mesmo P e o mesmo V, tá certo, gente? Beleza? Eu espero que vocês estejam entendendo, tá? Então, ele é zero, e para calcular qual é o trabalho, é calcular a área desse triângulo, porque você está você está fazendo no sentido horário, então se você está fazendo no sentido horário, aqui, essa pressão aqui é maior do que essa pressão daqui. Então, quando ele expandiu, embora essa pressão esteja diminuindo, tá? Ele está expandindo. Deixa eu só travar o meu celular aqui, porque estão tocando aqui, para não ficar eu prestando atenção em duas coisas. Então, veja, como está no sentido horário,
significa que ele está realizando mais trabalho do que está recebendo. Então, o gás está realizando trabalho, tá certo? Porque quando ele está voltando com a pressão menor. Então, essa áreazinha daqui de baixo é menor do que essa área todinha aqui de cima. Mas você não precisa calcular a área todinha de cima menos a área de baixo. Basta calcular a área do triângulo, que vai ser esse lado vezes esse, sobre 2, né? Então, a área do triângulo vai ser 2,5 menos 0,25 dá 2. Cuidado que é atmosfera, tá? Está em atmosfera. Vezes 1,25 menos 0,25 dá 1, 1 que? Metro cúbico, né? Sobre 2. Tá? Então, esse é o trabalho, certo? Então, o trabalho vai ficar duas atmosferas. Uma atmosfera são 100 mil newtons por metro quadrado. Então, esses dois eu posso cortar com esses dois aqui. Uma atmosfera aqui, eu boto 100 mil newtons, 10 a quinta newton por metro quadrado. E aqui eu tenho 1 metro cúbico. Então, quando você simplificar aqui, newton vezes metro normalmente é a medida de torque. Mas newton vezes metro, você transformar newton para o que ele é, que é quilograma, metro por segundo ao quadrado. Quando você multiplica por metro, vai ficar metro quadrado por segundo ao quadrado, que é segundo ao quadrado, vezes quilograma, que isso é medida de joule, tá? Então, isso aqui vai dar 10 a quinta joules, certo? Então, a variação da energia interna é zero, porque voltou a ter o mesmo estado de pressão e volume. Então, se voltou a ter o mesmo pressão, o mesmo volume, e não mudou nada no número de mols do gás, então voltou a ter a mesma temperatura. Se voltou a ter a mesma temperatura, a variação da energia interna é zero, porque a temperatura no ciclo completo voltou a ser a mesma. Então, a variação total da temperatura é zero. Então, a variação da energia interna no ciclo completo é zero. Para você calcular o trabalho, basta achar a área desse triângulo. Um lado vezes o outro sobre 2. Então, mas lembre-se que aqui está em atmosfera. E aqui está em metro cúbico. Aqui está em metro cúbico e aqui está em atmosfera. A atmosfera você tem que passar para newton por metro quadrado para que o dado dê em joules, tá? Então, 10 a quinta newton por metro quadrado, dado em joules. Então, a resposta é o quê? Ele pergunta primeiro a variação da energia interna e o trabalho. Então, é zero e 10 a quinta, né? Letra D de dado. Esse daqui, gente, eu vou começar a perguntar a vocês, se vocês entenderam todos, se vocês têm alguma pergunta, porque a gente vai começar a dar matéria nova para poder acompanhar o curso. Ou seja, a gente já terminou a matéria um mês antes. Isso é muito bom. Dia 24 de maio, né? A gente vai ter junho todo para aprofundar, fazer exercícios. É isso que a gente vai trabalhar, tá? E eu sugiro o seguinte, que vocês façam o exercício eu vou postar lá, e vocês tentem refazer sem olhar. Vocês tentem refazer sem olhar para ver se vocês chegam no mesmo resultado, tá? Antes de vocês colocarem se vocês entenderam ou não, deixa eu só colocar aqui. Desculpa a desorganização aqui, tá, gente? Porque eu vou explicando, mas para quem participou, é, para quem participou, eu acho que está sabendo. Mas eu vou perguntar para vocês. Eu gostaria que vocês colocassem sim, não, não digo, mas mais ou menos. Eu gostaria que se você quiser fazer uma pergunta, faça agora. Ou se você entendeu completamente esse exercício, coloque sim, por favor. Beleza, gente. Então, tem alguém tem. Então eu posso confiar em vocês que, se vocês tiverem dúvida, vocês interrompem, por favor, tá certo? Vocês interrompem, tá?
que agora a gente vai tratar mais com os alunos que vão sempre assistir aula. Os outros alunos todinhos, não, eles vão desistir do curso. Ainda mais no segundo semestre. A gente pode ser que no segundo semestre, no segundo bimestre, né? Não, no segundo semestre mesmo, como a gente vai dar outra matéria, que é ótica, não sei o quê, talvez seja interessante. Tá? Então, vamos lá. Oitavo, nos manuais do automóvel, na seção que trata da calibragem dos pneus, junto à pressão recomendada, encontramos a seguinte inscrição: os pneus devem ser calibrados enquanto frios. Esse enquanto frios significa enquanto está na temperatura ambiente, ou seja, você não andou. Tá? E realmente no manual do carro, quando eu andava de carro, que eu não sou mais, eu não tenho mais carro há 6 anos, eu prefiro andar de Uber. Mas eu li todos os carros que eu já tive. Então, enquanto frio não, enquanto está na temperatura ambiente, né? Lógico. Qual o motivo dessa recomendação? Letra A. Se calibrarmos os pneus quentes com a pressão recomendada, ao esfriarem, a pressão cairá para valores mais baixos que o recomendado. Eu acho que está correta essa questão, porque vê, você é quente, então a temperatura está mais alta, né? A temperatura está mais alta. Lembra-se que a pressão, o volume do pneu não varia tanto assim, né? Não varia tanto. Varia assim, quando você enche de ar, você está enchendo de molécula, né? Você vai encher de molécula, aí o volume vai variar enquanto você está enchendo ele, né? Mas quando você calibrou ele, aconteceu a pressão, você tem a pressão sobre o volume inicial é igual a pressão sobre a temperatura, desculpa, final, né? Então, se a temperatura vai baixar, a pressão vai baixar, porque eles são diretamente proporcionais. Tá? São diretamente proporcionais. Então, o que acontece? Se você calibrar com o pneu muito quente, você faz a viagem e vai e calibra o pneu. Aí você calibrou o pneu, você vai colocar um pneu com pneu quente, né? E não o recomendado para o pneu com a temperatura ambiente. Então, esse daqui é o forte candidato. Vamos ver os outros. Se calibrarmos os pneus quentes com a temperatura ambiente, podemos provocar rachaduras nas rodas. Tem santa paciência, né? Aqui não tem nem o que comentar. É tão ridículo que não tem nem o que comentar. Se calibrarmos os pneus ainda quentes, podemos levar a vazamentos de ar, porque a borracha está dilatada, também não tem o que comentar. Isso daqui não tem, é tão absurda a resposta que não tem. Se calibrarmos os pneus quentes com a pressão recomendada, se vocês quiserem, eu comento, tá, gente? É porque é tão absurda a afirmação, não tem nada a ver, você já viu o pneu rachar porque você andou com ele? Tem que ser um pneu muito horrível, né? Ou se calibrarmos os pneus ainda quentes, podemos ter vazamento de ar, então vai furar o pneu, né? Que a borracha está dilatada. Não tem lógica, tá? Letra D. Se calibrarmos pneus quentes com a pressão recomendada, quando os pneus esfriarem, a pressão ficará muito acima, não, vai ficar muito abaixo, né? Exatamente o contrário. Pronto, essa daqui é uma boa. É uma boa, assim, opção para você verificar seu conhecimento, né? Na realidade, não vai ficar maior, vai ficar menor, né? Porque o pneu tende a esquentar na hora que você está andando com ele, tá certo? Se calibrarmos o pneu a frio, gastaremos menos ar para enchê-los. Gente, eu não vou entrar nos pormenores, não, mas a quantidade de ar, tá? Por exemplo, aqui você tem PV, ANRT, tá? Então, veja só, eu vou pegar a pressão do fabricante na temperatura ambiente, tá? Tá? E vamos supor que o volume aumente, se calibrarmos. Vamos supor que o volume aumente diretamente com a temperatura, né? A temperatura absoluta, viu? Cuidado. Que o volume aumente diretamente com a temperatura. Então, você vai calibrar o pneu
com um volume maior, mas que é diretamente proporcional ao aumento de temperatura. Então, o N, que é a quantidade de moles, o N, que é a quantidade de ar que você está colocando, vai ser a mesma, independentemente se você está com a temperatura alta ou baixa. E você com a temperatura alta vai estar com volume maior, né? Para a mesma pressão, tá? Porque eu fixei aqui a pressão. Se eu fixei a pressão, então V0 sobre T0 é igual a V sobre T, tá certo? Tá legal? Então, essa também é uma excelente alternativa. Essas duas são ridículas, tá? Essas duas são ridículas. Essa é uma boa alternativa e essa também é uma boa alternativa, tá? Porque envolveria número de mols, tá? Na realidade, não é bem assim, não, tá? Não é bem assim, não, mas eu não vou entrar. Eu vou entrar aqui na perfeição. A gente está utilizando a equação de Clapeyron e dentro do perfeito, a melhor opção, a melhor resposta é a letra A, tá certo? Se calibrarmos o pneu quente, isso daqui é com certeza, tá? Se calibrarmos o pneu quente, com a pressão recomendada, quando ele esfriar, a pressão vai cair. Isso daí com certeza, tá? Isso daí com certeza, e eu já vi isso acontecer de fato, tá? Então, resposta à letra A, e vou ver só se tem alguém escrevendo que não entendeu, tá? Ou quer que eu explique alguma coisa, tá? Lembre-se de interromper. Ó, nós estamos com 23 alunos. E agora, pronto, eu acho que é assim que a gente vai continuar o curso. Eu vou marcar os 23 alunos que estão realmente seguindo o curso. Tem uma pessoa que está assistindo com outra pessoa junta. Quando for assinar a chamada, lembre de assinar a chamada direitinho, tá certo? Porque eu acho que, como a gente vai fazer o curso daqui a pouco. Diga, meu amor. Fale. Não, 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 só vim se tinha coisa. Só vim ver se tinha coisa pra mim lavar. Tá. Lava depois minha caneca, tá? Quer Minha que eu ca... lave agora de vestiário? Não, daqui a pouco, quando eu terminar a aula. Desculpa, gente. É a filha que eu amo de todo o coração, minha princesinha, minha caçula, 11 anos. Bem, gente, vamos lá. Cefete. Ah, sim, essa questão eu vou conversar com vocês, porque eu discordei do gabarito, depois eu fui no gabarito, e não sei o que, foi uma confusão danada. Na internet, os gabaritos estão tudo errados lá na internet. Tá? Aí depois eu estava achando que o livro estava com o gabarito errado, depois eu fui ver, o gabarito parece que é letra E mesmo. Mas eu vou discutir com vocês aqui. Vamos lá. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio deve concluir que. Por que é impossível? Por dois motivos. Porque você tem que ter a máquina perfeita tem que ter uma fonte quente, tá? Que manda calor. Uma parte é realizar trabalho, a máquina perfeita, tá? A máquina perfeita já não é 100% eficiente, porque uma parte é rejeitada para fonte fria, entendeu? Ela tem que trabalhar com duas fontes. Ela tem que jogar calor para fonte fria para ela poder funcionar, porque aqui é o ciclo natural da física, né? Você sair do quente para o frio. Então, é do ciclo natural. Então, você utiliza esse ciclo natural para realizar trabalho, tá certo? Então, a máquina perfeita já gasta uma certa energia. Quando ela está indo, ela vai com pressão maior do que quando ela está voltando, né? Então, embora ela esteja realizando o trabalho realizado quando ela tá com a pressão maior e varia entre dois volumes, não é isso? E aqui você tem o seu ciclo, que é o trabalho, né? Você tem que variar entre duas fontes. Além do que você tem os desgastes naturais que são irreversíveis. Atrito, calor que escapa,
e não é aproveitado, e várias outras coisas. No motor a combustão, nem se fala. Então, existe um gasto danado. Por isso que tem melhorado muito aí os carros, né? Então, vamos lá. A gente pode concluir que, letra A, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Veja, nem a máquina térmica mais perfeita, que obedeceria ao ciclo de Carnot, que é uma máquina teórica, porque usa ciclos reversíveis, você vai para uma isotérmica, ou seja, temperatura constante, depois você passa para uma adiabática, depois você volta para uma isotérmica, depois você volta por uma diabática para voltar para aqui, para a temperatura. Ou seja, você faz tudo ciclos que são reversíveis. E normalmente, quando você tem ciclos reversíveis, a matéria que a gente vai ver, a entropia não aumenta. Quer dizer, não aumenta. Na realidade, aumenta sim, tá? Mas se uma coisa for totalmente reversível, por exemplo, você vem para cá e depois você volta pelo mesmo caminho, tá? Você realizou o trabalho, mas depois o trabalho realizou você. É o princípio do moto contínuo, né? O moto contínuo são máquinas imaginárias que funcionariam para sempre, tá certo? Nunca acontece isso na natureza, porque sempre que você vai, você perde ou para fonte fria, ou você perde de alguma forma, sob forma de atrito, que são calor, som, são tipos de energia que você não consegue reverter. Então, uma máquina térmica jamais chega a 100%. Tá? Na realidade, a máquina térmica aqui não é, né? Aqui, de letra B, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente. De jeito nenhum, gente. A máquina térmica, ela precisa de fazer o ciclo. E ela só consegue fazer esse ciclo se ela tiver a fonte fria, tá certo? Então, e aí ele bota ainda qualquer máquina térmica, qualquer máquina térmica. Eu depois vou falar sobre esse qualquer, tá? Letra C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas. São, né? Porque tanto calor é medido em joules e trabalho também. E você está aqui, está convertendo calor em trabalho, quer dizer, e trabalho você pode converter em calor também, né? Ou seja, você realiza trabalho com um frigorífico, uma máquina frigorífica. Você está realizando trabalho em calor, você está jogando calor para a fonte quente, quer dizer, fazendo o ciclo invertido, né? Então, são grandezas homogêneas. Embora a palavra homogênea é uma coisa meio esquisita, porque calor é energia e trabalho é o que você faz com essa energia, tá certo? Mas uma é convertida na outra, a outra é convertida em uma. Não são coisas heterogêneas, por exemplo, calor e aceleração, certo? Calor e força, certo? Embora pela teoria de Einstein, energia é igual a mc ao quadrado, né? Ou seja, ele falou que a energia e a massa são grandezas homogêneas. Tá? Tanto a massa você pode transformar em energia, como a energia você pode transformar em massa. Essa é uma das equações mais bonitas e mais importantes, né? Mais famosas da física. Né? Letra D de dado. Qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Aqui é o seguinte, se ele falou qualquer máquina térmica, não é verdade. Por que não é verdade? Porque se você tiver máquina térmica, deixa eu colocar, se você tiver uma máquina térmica que seja um refrigerador, você tem o trabalho e esse trabalho está entrando para que
o calor vá para a fonte quente, que é o meio ambiente, né? Enquanto a fonte fria, que é o seu congelador, né? É da onde você está retirando calor, né? Então, a máquina térmica nem sempre joga da fonte quente para a fonte fria. Você pode fazer uma máquina térmica, lógico, você vai gastar energia, porque você vai fazer a situação invertida, né? Você vai tirar da fonte fria para jogar para a fonte quente, que não é o natural, né? Que a gente encontra na natureza. Portanto, você não é qualquer máquina. Se ele falasse motores, não sei o quê, tudo bem, mas existem máquinas frigoríficas. É aqui que eu estava discordando, por quê? Porque em muitos sites você vai encontrar essa letra D como resposta correta e a letra E como resposta errada. Mas por quê? Porque no vestibular do Cefet, certo? Ao invés do cara colocar 0 Kelvin aqui, eu vou discutir essa letra E, tá? Você pode olhar na internet, está 0 graus Celsius. Vê só, vamos ver a afirmação dele. Somente uma fonte fria, mantendo sempre a 0 Kelvin, seria possível. Aí ele bota seria possível, então seria imaginável, porque não pode. Você não tem uma fonte com 0 Kelvin, né? A fonte fria a 0 Kelvin, uma máquina térmica converter inteiramente calor em trabalho. Somente com uma fonte fria mantida a 0 Kelvin, uma certa máquina térmica poderia converter integralmente calor em trabalho. Eu vou tentar explicar isso aqui, tá, gente? Eu vou dar um print aqui, jogar lá para vocês. Vou tirar um print aqui de baixo. Que isso é mais discussão, então só quem está escutando a aula que vai entender esses rabiscos que eu estou fazendo aí. Gente, agora eu fiz um negócio aqui, eu não sei se quando eu apagar vai ficar tudo preto ou vai ficar tudo branco, tá? Eu vou ver aqui agora. Acho que vai ficar, talvez ficar tudo preto. Não, ficou tudo branco. Beleza. Vou tentar explicar aqui, tá, gente? Veja o seguinte. Primeiro, 0 Kelvin é inatingível, tá? Mas para você pegar, se você tivesse, por exemplo, uma fonte quente aqui, certo? Uma fonte quente. Fonte quente aqui. E você tivesse uma fonte fria inesgotável, uma fonte fria inesgotável, a 0 Kelvin, você não poderia mandar calor. Por que você não pode mandar calor para 0 Kelvin? Porque senão ela deixa de ficar em 0 Kelvin, né? Se eu consigo manter essa fonte fria a 0 Kelvin, ela não pode receber calor, porque se ela receber calor, ela deixa de estar em 0 Kelvin, né? E eu vou tentar explicar de outra forma, tá? A máquina mais perfeita, aí que seria o Q1 seria totalmente convertido em trabalho. Mas aqui seria possível, se fosse 0 Kelvin. Eu vou colocar de outra forma, tá? Essa impossibilidade, mas ele falou que seria possível somente com a fonte fria mantida a 0 Kelvin, que a gente não consegue manter, mantida a 0 Kelvin, seria possível. Como ele botou seria possível, a gente pode pensar, seria imaginável, certo? O rendimento, se a máquina for a máquina de Carnot, que tem o maior rendimento possível, é 1 menos T2 sobre T1, não é isso? Por quê? Porque é diretamente proporcional à quantidade de calor. A máquina de Carnot, Q2 sobre Q1, é igual a T2 sobre T1, tá? São diretamente proporcionais às temperaturas da máquina de Carnot, tá? Então, se T2 é zero, se T2 é 0 Kelvin,
Ó, como é que fica o rendimento da máquina? Fica um menos zero. Então fica um, que é 100%, né? Seria 100% de eficiência, o que é impossível a gente conseguir. Tá? Agora, teoricamente, seria possível se essa fonte fosse 0 Kelvin. Por quê? Porque não haveria Q2, entendeu? Não haveria Q2. Se não houvesse Q2, todo o calor da fonte quente seria transformado totalmente em trabalho. Então, por isso que a letra E está correta, tá? Mas se você procurar na internet, você vai ver um monte de site colocando como letra D correta. Aliás, como letra D correta. Mas a letra D não é correta. Por que a letra D não é correta? Não é qualquer máquina que retira calor da fonte quente para a fonte fria. A gente mostrou que no caso do refrigerador é o contrário. Ele tira da fonte fria e joga para a fonte quente, né? Lógico, gastando energia. Agora, por que, que muitos sites estão errados? Porque parece que no Cefet, vocês depois dão uma verificada. Ele, em vez de colocar 0 Kelvin, eles colocaram 0 graus Celsius. Ora, 0 graus Celsius, a fonte estaria com 273 Kelvin. Né? Então, se você está com uma fonte fria que está com esse valor de 0 graus Celsius, que é 273 Kelvin, aí o seu rendimento não seria 100%, uma vez que sua temperatura aqui T2 seria 273 e a fonte quente seria uma fonte que teria uma temperatura maior, botar lá, sei lá, 500, alguma coisa desse tipo assim. A fonte quente sempre tem que ser uma temperatura maior do que a fonte fria, né? Então, você não teria o rendimento de 100% se aqui fosse 0 graus Celsius, tá certo? Então, por isso que. Aí vocês olham lá. Tá? Agora, depois eu fui ver o livro, aí depois vocês veem o livro, não vê o livro de novo, não. O livro diz o seguinte, que a, ele dá o gabarito de letra E mesmo. Eu pensei que ele tinha dado gabarito de letra D. Tá? Mas nos sites estão tudo letra D, tá? Maioria. Acho que um ou outro. Então vamos lá. Eu vou repetir essa questão, tá? O segundo princípio da termodinâmica, tá? A segunda lei da termodinâmica é aquela lei que vem a entropia, ou seja, tudo entra para, tende para desorganização. Então, uma coisa fria está mais organizada do que uma coisa quente. Tá? Então, a coisa quente expande o seu calor, vamos dizer assim, a sua energia térmica para a fonte fria até que fica todo mundo igual. Ou seja, a entropia aumenta no sistema como um todo. Tá? Ele diz que é impossível construir uma máquina térmica utilizando ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte quente e convertê-lo integralmente em trabalho. Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode concluir máquinas, deixa eu botar em vermelho aqui, sempre se pode construir máquinas térmicas cujo rendimento seja 100%. Isso aqui está fora de questão. Né? Qualquer máquina térmica necessita apenas de fonte quente, aqui está totalmente fora de questão também. Né? Calor e trabalho são grandezas homogêneas? São. Não, ele botou não são, né? Não são. Não são grandezas homogêneas, não. São. Então isso aqui está errado, porque ele botou a negativa aqui, tá? Ele botou a negativa aqui, tá? Igual massa e energia são grandezas homogêneas. Você pode transformar uma na outra, né? Segundo a teoria da relatividade geral de Einstein e tal. E aqui, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para a fonte fria. Sim, qualquer máquina térmica precisa de um motor e tal. Mas a máquina térmica pode ser uma máquina frigorífica, que usa energia para passar da fonte fria para a fonte quente. Né? É por isso que essa daqui está errada. Mas é por isso, como lá no Cefet parece que está 0 graus Celsius, e se fosse 0 graus Celsius não seria possível de jeito nenhum
certo? Não seria possível. Aí muitos responderam letra D. Tá? A letra A diz: somente uma fonte fria mantida sempre a 0 Kelvin seria possível. Seria possível, seria imaginável e tal. Isso é tudo no ramo da imaginação, porque a gente não consegue 0 Kelvin, inclusive não existe essa temperatura no universo, tá? Nem no vácuo, nem no. Você não encontra essa temperatura de 0 Kelvin, tá? Você não encontra, né, em lugar nenhum do universo, tá? Professor, Pois licença. não. Mas se existe um planeta que chega a essa temperatura, a gente não descobriu ainda. Veja o seguinte, a gente não pode trabalhar em cima do que a gente não descobriu, né? Por exemplo, a gente sabe que existe massa escura, tem gravidade, por isso que o universo está se expandindo e tudo, mas a gente não consegue ver essa massa escura. A gente só sabe que existe por causa do efeito que ela causa. A gente não sabe nem de que é feita essa massa, tá? E como é que essa massa. A gente não sabe, pode ser outro tipo de partícula. Ou seja, pode ser que todos os livros de física estejam errados. O próton, elétron e nêutron não sejam as partículas primárias. Ainda mais porque a massa escura parece que é muito maior do que a massa que a gente está acostumado. Tá? Se você disser que existe um planeta com as nossas propriedades, a nossa física que a gente conhece, o nosso universo, eu digo a você que é impossível ter, porque se para você ter 0 Kelvin, você está me dizendo que a molécula não tem vibração nenhuma. Você está me dizendo que o volume que ela ocupa é nenhum. Você está dizendo que, como ela não tem vibração e ela não bate em canto nenhum, a pressão é nenhuma. Então, se T é 0 Kelvin, implicaria que o volume seria zero e a pressão seria zero, entendeu? Tudo seria zero. Tá? Se você pegar o gráfico, tá? Obrigado mesmo pela pergunta, viu? Se você pegar o gráfico aqui, vamos pegar o gráfico da pressão pela temperatura, pressão ou volume, tanto faz, tá? Pressão ou volume, tá? Tanto faz. Vai ser um gráfico, e aqui é temperatura absoluta, em Kelvin, tá? Aqui tanto faz, pressão ou volume, tá? Você vê que o gráfico é assim, tá? Só que ele é uma determinada faixa. Nessa faixa, quando se aproxima do volume igual a zero ou pressão igual a zero, o que acontece? O volume sendo igual a zero, você tem a molécula para de vibrar, você não tem pressão nenhuma e ela para de existir, ou seja, ela não ocupa volume no espaço, ou seja, então a massa dela está onde, tá? Então eu posso te afirmar o seguinte: pela física que nós temos hoje, é impossível existir um planeta, tá? A gente não sabe, pode descobrir, pode acontecer, pode existir universos paralelos. A física está sempre em desenvolvimento, tá? Por isso que essas questões, quando você levanta, eu chego a ficar arrepiado, porque são muito importantes, são muito interessantes, são muito importantes, tá? Pela física que a gente tem hoje, não dá para você chegar através de vários ciclos, e depois eu posso dar uma aula só sobre isso, vários ciclos você chegar a 0 Kelvin, tá? Você teria que gastar uma energia infinita para chegar a 0 Kelvin, tá? E você não consegue essa energia infinita. É como ultrapassar a velocidade da luz. Por enquanto, a gente tem alguns estudos aí sobre umas partículas chamadas táquions, que elas já têm a velocidade maior do que a da luz. E quando ela é como se estivesse no outro universo, quando ela se acelera, ela vai se aproximando da velocidade da luz, ao contrário, ou seja, quanto mais baixa a velocidade dela é, mais próxima à velocidade da luz ela está. Mas a gente tem uma velocidade limite na natureza da gente, que é a velocidade da luz, ou seja, partículas que têm massa não atingem a velocidade da luz. Só os fótons, que são partículas que não têm massa,
é que atinge a velocidade da luz. Então, essa é a nossa física que nós temos hoje. Então, posso te garantir, pela física que temos hoje, que não pode existir um planeta, nem molécula a 0 Kelvin. Tá? Não pode. Não pode, não é nem assim de não poder, nem teoricamente pode, entendeu? Atualmente, pela física que nós temos hoje, nem teoricamente. Tá? Agora, se tivéssemos uma fonte quente, uma fonte fria a 0 Kelvin, você teria a fonte quente realizando trabalho. De boa. Tá? Existe um conceito que se chama morte térmica no universo. O que é morte térmica no universo? Imagine o seguinte, para você. Isso aqui é um comentário, gente, mas é importante, tá? Para você fabricar alguma coisa, para você realizar trabalho, você tem que ter, aqui, a gente tem que ter uma diferença de temperatura. A gente tem que ter uma diferença de temperatura. Tá? A gente tem que ter uma diferença de temperatura para você poder realizar trabalho, certo? Então vamos partir desse princípio. Você tem que ter uma diferença de temperatura para que tenha essa locomoção aqui, esse ciclo, tá? Que realiza o trabalho e a gente aproveite o trabalho. Agora, pensa comigo. A Terra tem 70% de água. Então aqui vamos botar somente um pouquinho de água aqui, tá? E dizer que é a Terra, tá certo? Quer dizer que é a Terra, tá? Vamos botar que a Terra esteja com 27 graus Celsius. Não sei por quê, né? Fica fácil, né? Como é que você calcula a quantidade de energia para ter aquecido? Você pega a massa de toda a água da Terra, calor específico da água, que é 1 caloria por cada grau Celsius, e multiplica pela variação de temperatura, né? Vamos supor que no universo, no início, sei lá, em algum lugar tivesse a temperatura de 0 Kelvin, então. Ou seja, essa temperatura tem um determinado calor, concorda? Vamos botar esse calor. Não pode ter calor, porque calor é energia em trânsito, mas tem uma certa energia interna, ou seja, essas moléculas estão sendo agitadas, você tem temperatura, você tem massa, tem temperatura. Para você baixar a temperatura dessa água, você vai ter que gastar energia para baixar, através de uma máquina frigorífica, ou para você aquecer, você tem que aquecer através de energia. Você tem que utilizar energia, né? Mas imagina a quantidade de energia armazenada no oceano, nos oceanos. Tá? A quantidade de massa armazenada nos oceanos a uma certa temperatura. Tá? Então, ela tem uma certa energia armazenada. Né? Só que a gente não consegue aproveitar. Porque se você botar um navio aqui, para esse navio funcionar, ele teria que pegar uma fonte, uma parte quente e uma parte fria. Se as duas têm a mesma temperatura, se a fonte quente tem a mesma temperatura da fonte fria, como é que você vai jogar da fonte quente para a fonte fria? Aí o que acontece? Como sempre a gente tem perdas, sempre a gente tem perdas pela entropia, ou seja, a desorganização vai aumentando. Então, vamos supor que a temperatura média do universo, vamos botar uma média, temperatura média do universo, sei lá, seja qualquer valor lá, X, que eu não vou chutar aqui, não, seja 5 Kelvin, sei lá. Quando todos os planetas trocarem calor entre si, tá? Todo mundo trocar calor entre si e tal, e todo mundo ficar na mesma temperatura, como é que você vai realizar o trabalho? Isso é o que a gente chama da morte térmica no universo. Tá? A morte térmica no universo é quando todo mundo vai ficar no mesmo estado. Por exemplo, se todo o universo tivesse com a mesma temperatura do mar, tá? Todo o universo, você, todo mundo, tivesse com a mesma temperatura,
você não tinha possibilidade de realizar trabalho. Tá? Você ia ter energia, tá? Você ia ter energia, mas você não ia ter como utilizar a energia. Para você usar a energia, você, por exemplo, uma cachoeira, você tem que ter diferença de altura, né? Então você tem energia potencial gravitacional, né? E vai mexer em energia, transformar em energia cinética, né? Pode ser até que você pode pegar uma partícula dessa, se você isolar uma partícula dessa que está se mexendo, né? Você tentar isolar uma partícula dessa, mas para você isolar, você tem que estar mexendo, né? Você está realizando trabalho, concorda? Você está mexendo, você está interferindo no sistema, né? Entendeu? Então, se todo mundo tiver com a mesma temperatura, não tem como realizar trabalho, tá? Então, E, professor, qual seria a consequência de a gente não poder utilizar o trabalho, caso se a gente estiver na mesma temperatura? olha, veja o seguinte, cientistas e mais cientistas e físicos mais físicos pensaram muito nisso. Porque, do ponto de vista religioso, seria a morte térmica do universo. Ou seja, porque existem várias teorias. Uma das teorias é que o universo houve o Big Bang, ou seja, de um ponto infinitesimalmente pequeno estava concentrado todo o universo, e a partir desse Big Bang aí foi surgindo até a própria física, depois de milionésimo, nanonésimo de segundos, depois é que começou a aparecer a física do jeito que a gente conhece. Antes disso, a gente não sabe exatamente como era a física, mas aí, a partir daí, o, várias pessoas foram vendo se o universo estava se expandindo ou estava se contraindo. Aí aquele cara, o Hubble, que fez o telescópio Hubble, verificou que o universo estava expandindo. Tá? E por isso que tem o telescópio, o nome dele e tal. Mas numa das equações de Einstein, o Einstein previu a massa escura. Ele previu que o universo estaria se expandindo e de forma acelerada, o que é totalmente um contrassenso. Porque se você explode uma coisa, a gravidade naturalmente ou vai freando, 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 a todo mundo parar, ou vai contraindo de novo e formando um novo, o Big Crush, que se chama, forma de novo o Big Bang novamente e fica pulsante assim, né? O Einstein colocou na equação da teoria da relatividade dele geral essa correção e depois falou que era o grande erro da vida dele e depois de 50 anos verificou que era a grande descoberta da vida dele, que o universo realmente estava expandindo então, certo? Então, esse problema da morte térmica do universo é um problema que envolve religião também, porque o que é que vai acontecer com a gente? O que é que vai acontecer com o universo? O universo vai ter uma vida só? Porque quando tudo atingir a mesma temperatura, se tudo atingir a mesma temperatura, não tem jeito. Não tem como você realizar trabalho, não tem como fazer mais nada. Não tem como ter vida se houver. Só existe vida na Terra porque o Sol está numa temperatura diferente da Terra. Aí a gente pega essa energia e faz alguma coisa com ela, faz fotossíntese, faz um monte de coisa. Por exemplo, para você viver, você tem que comer alimento tem um tipo de energia que vai para a sua ATP, suas células que contêm, que armazenam energia, e você transforma em energia muscular, esse tipo de coisa. Quando você pega e você não tem mais como obter diferença de temperatura de canto nenhum, você não tem mais energia do Sol. Você não tem. O Sol estaria com a mesma temperatura da Terra, que estaria com a mesma temperatura do oceano. Então, quer dizer, você não teria como realizar trabalho. Então, isso que a gente chama de morte térmica no universo. Só que existem várias teorias quanto do ponto de vista físico, tá? Eu não vou falar do ponto de vista metafísico, nem do ponto de vista religioso, assim, tá? Existe
uma teoria que o universo vai se expandindo até que chega uma hora tal que ele vai voltando, se contrai de novo e fica pulsando. Tem outra teoria que diz, não, simplesmente vai ter a morte térmica do universo, ele está se expandindo e vai se expandir para sempre, vai chegar uma hora que a temperatura vai ficar toda igual, não tem jeito. Então, a gente não sabe, na realidade, entendeu? A gente não sabe. A gente sabe que ele está se expandindo e só nesse século, só nesses últimos 50 anos, é que a gente viu que o universo está se expandindo de forma acelerada, o que é um contrassenso total, porque existe um tipo de matéria, que é a matéria escura, e também existe um tipo de energia, que a gente chama energia escura, que a gente não sabe nada sobre ela. Sabe? O buraco negro, por exemplo. A gente sabe que não sai nada. Mas depois o Stephen Hawking mostrou que saía uma radiação que ficou chamada radiação Hawking, do buraco negro. Então, quer dizer, são estudos que estão sendo feitos agora. Por exemplo, as ondas gravitacionais só foram detectadas agora, e são ondas fraquíssimas. E os detectores foi agora, recentemente, dentro da sua geração. É por isso que é bacana. O pessoal está fazendo experiência. E não é homem, não, viu? A menina que fez os cálculos para fotografar o buraco negro, que foi fotografado agora, foi uma menina, é uma mulher. A que fez os cálculos para o homem ir para a Lua, foi tudo mulher. Quem quiser assistir um bom filme é Mulheres à Frente do Seu Tempo, Mulheres Além do Seu Tempo, que fala da Katherine Johnson, que fez os cálculos para John Glenn entrar em órbita. Então, quer dizer, é muito emocionante, física é muito emocionante. Agora está sempre a gente pode estar errado, entendeu? Sempre a gente pode estar errado. Você me falou agora, pode ter um planeta a zero Kelvin. Estou dizendo que com a física que a gente tem hoje, não existe possibilidade de ter. Tá? Então, eu só posso dizer com a física que a gente tem hoje. Beleza? Está sempre em evolução e você pode dar a sua contribuição, certo? Porque não são deuses que fizeram a física, não, tá? São pessoas de carne e osso, como eu e você. Então, você pode muito bem ser uma cientista e dar a sua contribuição para a física, tá? Beleza? Respondeu sua pergunta ou quer Sim. conversar mais? Não, entendi agora. Beleza? Tá bom. A física tem seus limites, tá? E está sempre em crescimento, está sempre em crescimento. Tá? É engraçado que quando chegou na virada do século XX, né, de 1899 até 1900, Lord Kelvin falou: ó, toda a física está resolvida, agora é só besteira, que nada mais vai ser descoberto na física. Achava-se isso, porque já tinha descoberto eletromagnetismo, já tinha descoberto a parte de termodinâmica já estava bem avançada, já, já tinha descoberto um monte de coisa. 5 anos depois que ele falou isso, em 1905, ironicamente, um camarada que trabalhava com patente formulou ele era para ter ganho 5 prêmios Nobel, né? Politicamente só ganhou um, né? Só ganhou um. O cara simplesmente contradisse tudo que se pensava a respeito de Newton e tudo, depois a teoria deles foi toda comprovada. Ou seja, a órbita de Mercúrio, porque, por exemplo, teve Newton. Newton fez a lei da gravitação universal. Hoje em dia não aparece mais lei, não. Só aparece teoria da relatividade, teoria não sei de quê. Não aparece mais lei de Hooke, lei não sei o quê. Antigamente era lei que só gota, né? E essas leis foram todas quebradas, porque a lei da gravidade universal funciona, mas não funciona para Mercúrio. Mercúrio só é explicada a órbita de Mercúrio através da teoria da relatividade. Tá? Deformação de tempo e espaço, quer dizer, é uma viagem. A física é uma viagem. Tá? Bem, vamos voltar para cá. A questão 10. Eita, deixa eu terminar essa, porque pelo menos a gente começa. Amanhã a gente começa
na nossa lista, tá, gente? Desculpa ter entrado no devaneio, mas física, ainda mais a gente já terminou. Eu quero resolver essas questões, coloquem mais questões, tá? E eu vou tentar encaixar o máximo possível, tá? A gente tem um mês aí, 3 aulas por semana, dá para a gente resolver bastante questões, dá para a gente conversar bastante. E tudo sobre termologia, tá? O ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas, uma quente, na temperatura de 227, convenientemente, né? 227 mais 273 dá 500 Kelvin. Então, essa daqui é a fonte quente. E a fonte fria, menos 73. Então, 273 menos 73 vai dar 200 Kelvin, né? Então, qual é o rendimento? O rendimento vai ser igual a 1 menos T2 sobre T1, né? Então, você vai ter o rendimento de 1 menos 200 sobre 500, que dá 0,4. Então, 1 menos 0,4, que dá 0,6, que é 60%. Tá? Então, a resposta à letra é. É só uma coisa, tá, gente? Esse tipo de máquina, né? Tem, tem alguns lugares aí que botaram a resposta à letra B de bola, eu acho. 25%. Sabe por quê? Porque a maioria das máquinas térmicas, o rendimento é em torno disso aqui, de 25%. Tá? Mas essa daqui, o cara botou uma fonte quente altíssima, é uma fonte fria baixíssima, né? E conservou, né? Você vê, para você conservar um cara a menos 77 graus Celsius. Agora mesmo tem uma vacina, não sei se é da Pfizer, acho que é da Pfizer, que tem que ser conservada a menos 70 graus Celsius. Então, você imagina a energia para você não conservar essa vacina a menos 70 graus Celsius. Tá? E aqui a diferença de temperatura entre a fonte quente e a fonte fria é de 300 graus. Lógico que quanto mais a fonte fria for fria, quanto mais o numerador aqui for frio, menor vai ser essa diferença e maior vai ser o rendimento. Né? Normalmente a fonte fria não é tão fria assim, tá? Normalmente não é tão fria assim. Então, não é uma máquina assim normal de ser 60%. 60% é um rendimento altíssimo, muito grande para uma máquina térmica, tá? Beleza, gente? Então, eu espero que tenha discutido essa questão. Essa daqui eu vou dar um print, apenas porque eu quero que você esteja no caderno, tá? Deixa eu colocar para vocês uma coisa, é que vocês coloquem no caderno logo agora, tá? Porque eu vou pedir para vocês colocarem, aí vocês tentem resolver essas questões enquanto está com a cabeça, ainda está quentinho na cabeça, porque para ver se vocês resolvem sozinhos, tá? Porque o interessa não é o saber, interessa vocês saberem, não é isso, gente? Tá bom, pessoal? Então, amanhã, não falte as aulas. Sim, amanhã, deixa eu não sei se começa a assinar. Deixa eu só perguntar um negócio. Amanhã a gente pode. Vocês têm aula depois de 9 horas? Sim ou não? Amanhã? Ah, Peraí que eu vou olhar aqui o professor de T tem, só que não vai ser pelo Meet, eu acho. não vai ser o quê? Não vai ser pelo Meet. Assim, a professora não faz pelo Meet. Ah, não foi pelo meeting. Porque é o seguinte, eu tenho que compensar a aula que eu faltei na quinta-feira passada. Aí eu queria estender para 9h30, de 8 até as 9h30. Amanhã tem duas matérias que eu queria dar de aprofundamento, porque foi aluno que mandou para mim. Um é o coeficiente Poisson, que um aluno mandou para mim, e a outra, deixa eu ver, a entropia,
que foi o aluno também que mandou para mim. Sim, gente, a partir de amanhã, quem mandou tá lá, viu? Se pronuncie, tá certo? Porque eu vou colocar os pontos, tá? De quem eu estou resolvendo questão e que mandou, tá? Mas não se preocupe não, que se der tempo vai resolver a questão de todo mundo, tá certo? Eu já estou dando ponto lá no Classroom e esses pontos vão valer para prova, esse tipo de coisa, tá certo, pessoal? Então, amanhã, se quem puder, a gente fica até 9h30, tá? Se vocês puderem. Vão vendo aí, amanhã vocês me dizem, tá? Então, pode assinar a chamada, quem assinar pode sair. Muito obrigado a todos vocês por ficar até agora, tá? E amanhã a gente. E perguntem, gente, questione, não interessa. A gente já terminou a matéria, tá? A nossa obrigação do livro, pelo menos, a gente já terminou. Então, agora é aprofundamento, que vai ser bem bacana a discussão da gente, tá? Deixa, vão assinando e quem assinar, tchau, gente. Obrigado, pessoal. Até amanhã. Tchau, professor. Tchau. Obrigado, Ana Clara. Tchau. Valeu, valeu, Ítalo. Gente, todo mundo já assinou, eu vou fechar a gravação.